E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando do concurso 1146. Estamos aguardando aí mais algumas partidas da Loteca 1145. Que rodada é essa, hein? Alguns resultados inesperados aí na Loteca 1145, mas será que vai dar para acumular? Bom, vamos deixar isso aí pro próximo vídeo. Hoje ainda vai jogar São Paulo, joga o Atlético Paranaense, joga o Flamengo e joga também o Cruzeiro contra o Boca. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tá o nosso Pix aí na tela, caso queira dar uma ajuda, é pix@lotecalogia.com.br. E sem enrolação, vamos aí para o primeiro jogo. Lembrando, né, que nesse segundo vídeo eu dou uma reduzida, eu vou para 3 duplos. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu esses jogos de quinta-feira. O primeiro jogo aqui, Fortaleza e Corinthians, em que pedreira para o Corinthians. Nos últimos 10 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o Corinthians ganhou 4 vezes. A diferença de gols 14-11 a favor do Corinthians. Olha que interessante, Corinthians sendo melhor na casa do Fortaleza. No geral, são 22 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 5 vezes, houve 6 empates e o Corinthians ganhou 11 vezes. A diferença de gols 33-18 a favor do Corinthians. A última vitória como visitante do Corinthians contra o Fortaleza foi em 2019. Na temporada passada, na casa do Fortaleza, o Fortaleza venceu por 2-1 e na casa do Corinthians foi um empate em 1-1. Os números de aposta para essa partida: 1.80 para o Fortaleza, 3.40 para o empate, 5.0 para o Corinthians. A porcentagem do jogo: 53% para o Fortaleza, 28% para o empate, 19% para o Corinthians. Bom, pelo que vem apresentando aí as duas equipes, Fortaleza se classificou na Copa Sul-Americana, jogando muito bem, né? Ganhando de virada, como sempre, muito forte em casa. Corinthians também se classificou, tomou um susto, né? Acabou levando a partida para os pênaltis e se classificou, com grande atuação aí do goleiro Hugo. Só que agora enfrenta o Fortaleza, né? Que é um daqueles times que é muito difícil perder em casa. Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Como eu disse, eu tô indo com 3 duplos. Caso você queira jogar mais 3 duplos, para essa partida aqui eu também colocaria um duplo e colocaria empate também entre eles. Jogo 2, Atlético Goianiense e Juventude. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Juventude ganhou 1 vez. Diferença de gols 9-4 a favor do Atlético Goianiense. No geral, são 11 jogos entre eles, o Atlético Goianiense ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Juventude ganhou 3 vezes. A diferença de gols também é a favor do Atlético Goianiense, 16-13. A última vitória como visitante do Juventude foi em 2018. Os números de aposta para essa partida: 2.10 para o Atlético Goianiense, 3.25 para o empate, 3.80 para o Juventude. A porcentagem da partida: 45% para o Atlético Goianiense, 29% para o empate, 26% para o Juventude. O Atlético Goianiense, né, tá vindo de uma vitória aí contra o Internacional e o Juventude também tá vindo de boas partidas. Essa partida aqui acredito ser bem equilibrada, mas aqui eu tô tentando buscar uma surpresa, que é o Juventude vencendo fora de casa. O Atlético Goianiense para mim tá naquela fase, né, venceu, mas ainda não convenceu, então eu tô indo seco na vitória aí do Juventude. Jogo 3, Santos e Amazonas. Dos seus últimos 10 jogos, apenas um jogo o Santos não conseguiu marcar, isso quando joga em casa, e o Amazonas jogando fora dos seus últimos 9 jogos, em 4 ele não conseguiu marcar nessa temporada. Essas são as informações relevantes aqui para a Loteca. As odds para essa partida: 1.47 para o Santos, 4.0 para o empate e 7.0 para o Amazonas. A porcentagem do jogo: 63% para o Santos, 23% para o empate, 14% para o Amazonas. Bom, tô achando esses números aqui um pouco alto, né, a favor do Santos. O Santos tá vindo de uma derrota e um empate no finalzinho aí contra o Guarani. E o Amazonas tá vindo bem, né, nas suas últimas partidas. Pode ser aquele visitante indigesto. Aqui, além dos números, eu tô sendo muito teimoso, porque no vídeo anterior tava falando que não acreditava numa queda aí do Santos, né, uma queda de rendimento. Só que eu ainda tô acreditando que o Santos possa manter o ritmo, né? Para essa partida jogando em casa, acredito que a torcida vai dar aquele apoio, mas se perder essa partida, acredito que uma mini crise aí tá instalada, mas por enquanto, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Santos.
Jogo 4, Ituano e Goiás. O que eu tenho de informação relevante aqui é que o Ituano não perde em casa há 5 jogos. E o Ituano é um dos times mais indisciplinados aí do campeonato Série B. Tem 7 cartões vermelhos só nessa temporada. As odds para essa partida, 3,65 para o Ituano, 2,92 para o empate e 2,20 para o Goiás. A porcentagem do jogo, 26% para o Ituano, 32% para o empate, 42% para o Goiás. O Ituano deu uma recuperada aí no campeonato, como a gente pode ver no vídeo anterior. E ainda tem essa informação aqui que não perde em casa 5 jogos. É um jogo bem complicado aí para o Goiás, hein, que não vem numa fase tão boa. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles, mas é uma partida bem equilibrada. Se você tem condições, aqui também é uma partida que cabe um triplo, né? Mas tem outras partidas que é mais complicadas, né? Onde pode ser usado o seu triplo. Mas se você tem condições, caberia um triplo aí tranquilo. Jogo 5, Palmeiras e Cuiabá. Que jogo, Palmeiras e Botafogo, hein? Essa partida não foi para os pênaltis por questão de detalhes mesmo, hein? Brincadeira. Nos últimos 7 encontros, o Palmeiras ganhou 5 vezes, houve um empate e o Cuiabá ganhou uma vez. Na temporada passada, o Palmeiras ganhou os 2 jogos, em casa por 2-1 e 2-0 como visitante. O Cuiabá tá vindo de 4 derrotas aí no Brasileirão e 28% dos seus gols o Palmeiras tem o costume de marcar entre os minutos 46 e 60. As odds para essa partida, 1,48 para o Palmeiras, 4,0 para o empate, 8,0 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo, 64% para o Palmeiras, 24% para o empate, 12% para o Cuiabá. Bom, o Palmeiras agora se torna um dos grandes candidatos aí a conquistar o Campeonato Brasileiro, porque agora tem só o Campeonato Brasileiro para ficar focado. Como será menos jogos e o Abel Ferreira aí podendo contar com todo mundo, acredito que agora o Palmeiras vem com tudo aí para tentar ganhar o Brasileirão. E para essa partida aqui, jogando em casa depois de uma eliminação, nada melhor, né, do que vencer o Cuiabá e vencer bem, né? Cuiabá não vem numa boa fase e ainda vai pegar um time difícil que é o Palmeiras em casa. Ficou bem claro, né, na partida contra o Botafogo. Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Se o Cuiabá vencer, tô considerando uma super zebra aí da rodada. Jogo 6, Atlético Mineiro e Fluminense. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 4 empates e o Fluminense ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols 38-20 a favor do Atlético Mineiro. No geral, são 42 jogos entre eles. O Atlético Mineiro ganhou 18 vezes, houve 14 empates e o Fluminense ganhou 10 vezes. A diferença de gols também é a favor do Atlético Mineiro, 64-51. As odds para essa partida, 1,85 para o Atlético Mineiro, 3,40 para o empate, 4,50 para o Fluminense. A porcentagem do jogo, 51% para o Atlético Mineiro, 28% para o empate e 21% para o Fluminense. Os dois times, né, conseguiram se classificar aí na Libertadores, o Atlético Mineiro com um pouquinho mais de tranquilidade no tempo normal, por 1-0, e o Fluminense aí deu uma sofrida, né? Tava se classificando no tempo normal, mas acabou tomando um gol e levou essa partida aí para os pênaltis. Mas acabou se classificando. Dois times que vêm com moral, com um pouquinho mais aí de tranquilidade, né, por ter se classificado na Libertadores. Mas aqui eu tô levando muito em consideração a força que o Atlético Mineiro tem em sua casa e os números aqui também tá dando uma vantagem para o Atlético Mineiro. Lembrando, né, que o Fluminense ainda não está bem no Campeonato Brasileiro, então por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 7, Bahia e Botafogo, hein? Que jogão, hein? Resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o Botafogo ganhou 2 vezes. A diferença de gols 18-11 a favor do Bahia. No geral, são 25 jogos entre eles, o Bahia ganhou 12 vezes, houve 5 empates e o Botafogo ganhou 8 vezes. A diferença de gols mais equilibrada aqui, mas também a favor do Bahia, 34-32. Os números de aposta para essa partida, 2,25 para o Bahia, 3,30 para o empate e 3,30 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 42% para o Bahia, 29% para o empate e 29% para o Botafogo. Partida aqui, essa sim, se você tem condições, pode ir seco aí num triplo, porque essa aqui é uma partida indefinida, né? Porque o Bahia jogando em casa é muito forte. O Botafogo mostrou muita força na casa do Palmeiras, principalmente força física, boa tática. Então tô acreditando que vai ser um jogão daqueles, né? Como eu não tenho o costume de colocar triplos, né? Para essa partida aqui eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Bahia e Botafogo.
Jogo 8, Criciúma e Grêmio. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou 2 vezes. Não houve empates entre eles e o Grêmio ganhou 4 vezes, hein? O Grêmio levando vantagem aí na casa do Criciúma. A diferença de gols 9-5 a favor do Grêmio. No geral são 12 jogos entre eles, o Criciúma ganhou 5 vezes, houve um empate e o Grêmio ganhou 6 vezes. A diferença de gols 14-10 a favor do Grêmio. Criciúma também, outro time que 27% dos seus gols são feitos aí nos minutos 46 e 60 da partida. As odds para essa partida, 2.50 para o Criciúma, 3.25 para o empate, 2.90 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 38% para o Criciúma, 29% para o empate, 33% para o Grêmio. Bom, por tudo que vem passando o Grêmio, né, foi desclassificado aí da Libertadores. Sinceramente, né, não dá para saber se isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa, porque agora com o foco todo voltado pro Brasileirão, pode dar aquela arrancada, né, para tentar escapar aí da zona de rebaixamento, ficar cada vez mais longe e assim terminar o ano melhor, né, do que está agora. O Criciúma, todo mundo sabe, né, nesses últimos jogos aí vem jogando muito bem em casa, tá sendo difícil derrotar o Criciúma lá na casa deles. E para essa partida aqui, por ser uma das mais equilibradas, eu tô indo com mais um duplo, eu tô indo de Criciúma e empate. Jogo 9, Botafogo de São Paulo e Guarani. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o Guarani ganhou 3 vezes. A diferença de gols 15-9 a favor do Botafogo. No geral, são 18 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Guarani ganhou 6 vezes. A diferença de gols também é a favor do Botafogo, 21-15. Na temporada passada, o Botafogo de São Paulo ganhou os 2 jogos, 1-0 em casa e 1-0 como visitante. Os números de aposta para essa partida, 2.07 para o Botafogo, 3.25 para o empate, 3.60 para o Guarani. A porcentagem do jogo, 45% para o Botafogo, 29% para o empate, 26% para o Guarani. O Guarani, que nesse meio de semana conseguiu arrancar um bom empate contra o Santos, conseguiu seu golzinho aí no finalzinho da partida aos 42 minutos. O Botafogo em casa, né, sempre aquele time difícil de ser batido também. Mas a gente olhando, né, os últimos números do Guarani, o Guarani vem numa crescente, né? Apesar desse empate contra o Santos, as outras partidas teve algumas vitórias e agora, tecnicamente, né, pega um time mais fraco que o Santos. Então, estou acreditando que o elenco do Guarani tá com aquele ânimo, né, de virada de chave, e eu tô tentando buscar uma surpresa aqui, eu tô indo na vitória seca do Guarani. Mas se você tem o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate para dar uma protegida aqui. Jogo 10, São Paulo e Vitória. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve nenhum empate e o Vitória não ganhou nenhuma vez. Impressionante, hein? A diferença de gols 24-6 a favor do São Paulo. No geral, são 20 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 17 vezes, não houve empates e o Vitória ganhou 3 vezes. A diferença de gols 44-19 a favor do São Paulo. Os números de aposta para essa partida, 1.57 para o São Paulo, 3.80 para o empate e 6.50 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 60% para o São Paulo, 25% para o empate, 15% para o Vitória. Levando em consideração a situação dos dois times hoje no Campeonato Brasileiro, olhando os números e ainda mais olhando esse histórico aqui do São Paulo de 10 partidas na casa do São Paulo e o São Paulo vencer as 10, como que você vai contra? Não tem como. Então, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Jogo 11, Chapecoense e CRB. Nos últimos 7 encontros, a Chape ganhou 3 vezes, não houve empates entre eles, e o CRB ganhou 4 vezes, a diferença de gols 12-10 a favor do CRB. Na temporada passada, a Chapecoense jogando em casa venceu por 2-1, e no jogo na casa do CRB, o CRB que venceu por 3-2. A Chapecoense tem uma sequência aí de 4 derrotas no Brasileirão Série B, só que em sua última partida, né, empatou com o América em 0-0. Já o CRB tem uma sequência de 3 derrotas no Brasileirão Série B. Os números de aposta para essa partida, 2.32 para a Chapecoense, 2.87 para o empate, 3.40 para o CRB. A porcentagem do jogo, 40% para a Chapecoense, 32% para o empate e 28% para o CRB. O CRB tá numa fase bem ruim, né? Tá perdendo até em casa, deu uma quebrada aí nos nossos palpites em vídeos anteriores. A Chapecoense também não é um time que tá vindo muito bem.
E essa partida aqui também é uma das mais equilibradas dessa grade. Aqui eu tô levando muito em consideração os números e a Chape jogando em casa, viu? Mas outra partida aqui é para duplo. Mas eu tô indo seco nesse palpite aqui, eu tô indo de Chapecoense seco. Caso você fosse colocar um duplo, tô acreditando num empate aí também entre eles. Jogo 12, Vila Nova e América. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Vila Nova ganhou uma vez, houve um empate e o América ganhou 7 vezes, hein? A diferença de gols 16-6 a favor do América. De informação relevante para a Loteca é isso. As odds para essa partida, 2.35 para o Vila Nova, 3.05 para o empate e 3.20 para o América. A porcentagem do jogo, 40% para o Vila Nova, 31% para o empate e 29% aí para o América. O Vila Nova tá vindo de vitória, né, em cima do Operário, né, e o América tá vindo de um empate. Aqui tô levando um pouquinho em consideração esse histórico muito bom que o América tem contra o Vila Nova. Outra partida aí com os números bem equilibrados. E o Vila Nova geralmente é um time meio cascudo, né? Quando joga em casa. Para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de duplo aberto, eu tô indo de Vila Nova e América. Jogo 13, Internacional e Cruzeiro. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Isso quando o Internacional joga em casa. Nos últimos 18 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 3 empates e o Cruzeiro ganhou 4 vezes. A diferença de gols 29-16 a favor do Internacional. No geral, são 35 jogos entre eles, o Internacional ganhou 13 vezes, houve 9 empates e o Cruzeiro ganhou 13 vezes. Bem equilibrado, hein? A diferença de gols 44-41 a favor do Internacional. A última vitória como visitante do Cruzeiro foi em 2014. Na casa do Internacional. Faz muito tempo, em 10 anos aí pelo menos. Os números de aposta para essa partida, 2.10 para o Internacional, 3.25 para o empate e 3.75 para o Cruzeiro. A porcentagem da partida, 45% para o Internacional, 29% para o empate e 26% para o Cruzeiro. O Internacional também é outra equipe que precisa se recuperar no campeonato, tá com alguns problemas aí, acho que na minha opinião mais psicológico, porque tem um time bom, só que dentro de campo não consegue demonstrar isso. Né? O Cruzeiro tem essa super partida aí contra o Boca. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Mas antes de saber o resultado dessa partida contra o Boca, eu tô acreditando na força que o Cruzeiro tem no seu elenco, mesmo fora de casa. Vai pegar o Internacional numa fase ruim e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 14, Flamengo e Bragantino. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nas últimas 9 partidas entre eles, o Flamengo ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Bragantino ganhou 3 vezes. A diferença de gols 13-11 a favor do Bragantino. Na temporada passada, o Flamengo jogando em casa venceu por 1-0 e quando o jogo foi na casa do Bragantino, o Bragantino que venceu por 4-0. As odds para essa partida, 1.53 para o Flamengo, 3.90 para o empate, 7.0 para o Bragantino, hein? A porcentagem do jogo, 62% para o Flamengo, 24% para o empate, 14% para o Bragantino. Outra partida aí que eu tô achando os números meio que desproporcional. Tudo bem, né, que o Bragantino não tá numa fase boa, foi desclassificado aí da Copa Sul-Americana, mas é outro time aí que foca suas energias agora pro Brasileirão. Então o Bragantino é outro time aí que pode dar aquela arrancada, né? Mas aqui, levando em consideração os números, o Flamengo jogando em casa, lembrando que o Flamengo vai ter vários desfalques aí por contusão, né, nessas próximas partidas, mas vai ter o apoio da torcida. Vamos ver o que vai acontecer no jogo, né, entre Bolívar e Flamengo, mas também, sem saber o resultado, eu tô indo seco na vitória do Flamengo aí contra o Bragantino. Bom, pessoal, segundo vídeo aí da Loteca 1146, essas foram as informações. Espero que as informações tragas aqui ajude, né, você a montar seus palpites. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá, tem boas informações que você pode analisar, né, e tirar suas próprias conclusões. E é isso. Tem uma enquete sobre o jogo lá do Bolívar e Flamengo. Ainda dá tempo de você dar o seu voto lá, porque o jogo começa às 9, né? 9 e pouquinho. Então dá tempo de você votar. Em breve eu vou colocar outra enquete sobre a Loteca 1146, alguma partida da grade. E é isso. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1145 e também nessa nova Loteca 1146 do final de semana. Até o próximo vídeo. Fui!